Essa série de vídeos ela está sendo possível graças ao patrocínio e o apoio do site slicklens.com. Se você busca presets, pré-definições de Lightroom para tratamento de altíssima qualidade feita por tratadores experientes e profissionais, é só dar uma olhada no link abaixo que você vai encontrar o que há de melhor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo oficial do canal Lightroom Brasil. Hoje nós vamos falar sobre tom, sobre como controlar as tonalidades da sua foto. Vamos falar do histograma para você entender a relação entre o que você está vendo no histograma e o que está na sua imagem. E vamos falar sobre como utilizar a seção tom no painel básico do Lightroom para controlar as tonalidades da sua foto. Vamos lá? Então pessoal, como nós vamos falar de tonalidades, é impossível falar de tonalidades sem mencionar o histograma. Tá? O histograma é uma ferramenta extremamente importante para você fazer ajustes de tonalidade na sua foto, para você analisar a sua foto tonalmente, mas é sempre importante mencionar que o histograma ele não fala sozinho. Tá? Eu tenho um histograma solitário aqui para mostrar para vocês mais ou menos o que o histograma representa, mas o histograma sozinho, na verdade, não nos diz nada. A gente precisa da foto para poder avaliar o histograma. Tá? Mas o que é o histograma? O histograma nada mais é do que um gráfico mostrando a quantidade de pixels que eu tenho em cada área de luminosidade da foto. Então, eu tenho na esquerda as sombras e na medida que eu vou indo para a direita, eu tenho as áreas mais claras até chegar nas altas luzes. Pensando desse modo, podemos afirmar então que na extrema esquerda do meu histograma eu tenho os pretos. E na extrema direita eu tenho os pixels totalmente brancos. Tá? No meio, obviamente, temos o meio tom. Então se eu pudesse pegar minha imagem, separar cada um dos pixels dela, organizar esses pixels em pilhas por tonalidade de luz e sombra, por luminosidade, e depois eu botasse essas pilhas uma do lado da outra, da mais escura para a mais clara, eu teria o gráfico do histograma. Então, olhando esse histograma aqui, eu consigo dizer que a minha foto tem uma grande concentração de meios tons, ela tem um pequeno pico aqui de tons um pouco mais claros do que meio tons, de realces, e ela tem uma quantidade bem pequena de sombras, de áreas escuras na minha imagem. Eu posso dizer também, como o meu gráfico chega até a extrema esquerda, eu posso dizer que menos que em pouca quantidade, eu tenho pixels totalmente pretos na minha imagem. Por outro lado, como o meu gráfico não chega até a extrema direita, eu posso dizer que eu não tenho pixels brancos na minha imagem. Eu tenho no máximo pixels cinza bem clarinhos. Tá ok? Mas como eu falei, o histograma não nos diz nada sem nós termos a imagem para ver. Então, vamos para a imagem. Então aqui nós podemos ver que eu tenho a quantidade de meios tons, ou seja, a imagem está praticamente toda nos meios tons, exposta nos meios tons. Eu tenho um pico de áreas claras, que é as áreas do cão aqui, mais claras dele. Eu não tenho brancos estourados e eu tenho uma pequena quantidade de áreas bem pretas, bem escuras, que é a sombra do cão aqui, esse friso da grade e coisas do tipo. Tá? Por que aí começa a ficar importante o histograma quando a gente vê a foto? Por exemplo, no caso dessa foto, eu sei que a parte mais clara da minha foto é a parte do pelo do cachorro aqui, a área mais clara do pelo do cachorro. Eu sei que eu não posso estourar essa área, porque senão eu vou perder os detalhes dela, e perdendo os detalhes eu vou perder a textura do pelo do cachorro. Então eu sei que o meu histograma não pode estourar nessa área, porque se ele estourar, eu perdi detalhe dos pelos. E isso não é legal, a gente não quer isso para essa foto. Né? No caso das sombras terem queimado, terem chegado ao preto, não tem problema, porque eu não tenho detalhes importantes nessa área. E inclusive, ter as sombras levemente estouradas nos ajuda no contraste. Então aqui tá tudo ok. Se a gente olhar uma outra foto, nós temos um histograma bem diferente. Mas por quê? Porque temos uma imagem que tem tons predominantemente escuros.
Então todo o fundo da imagem é feito de tons escuros, verde escuro, áreas de sombras, o marrom do móvel, é tudo muito escuro. Obviamente, o cenário foi escolhido para destacar o cachorro que foi claro. Então não é um erro de exposição ou um erro de tratamento. É apenas uma escolha estética para fazer a foto funcionar a contento, né? Para manter a intenção da foto. Novamente, eu tenho aquela questão do cuidado com o estouro dos brancos, porque a área mais clara da imagem, novamente, é o pelo do cachorro. Se eu estourar, eu perco os detalhes nessa área. Então, foi aproveitado o máximo de contraste da cena, mas com cuidado do histograma não tocar na parte direita da cena, tá? Do gráfico. Aqui já temos uma foto predominantemente de tons claros. Então temos uma foto bastante clara, com áreas do cobertor, do brinquedo e tudo mais. É uma foto predominantemente de tons claros. Há algum estouro nas sombras, que seria as áreas aqui dos shorts dentro da caixa, e há algum estouro de branco, porque o gráfico está tocando o lado direito do histograma, que seria a parte do controle aqui, que está um pouco estourado, né? Como é plástico, como não tem detalhes, não é um estouro que nos incomoda tanto quanto um céu estourado ou uma pele estourada, né? Ainda assim, tem estouro aqui. Aqui nós temos uma foto de alto contraste. Então temos bastante áreas claras com um contraste bem espalhado no histograma, ou seja, nós temos uma passagem suave das áreas claras para as áreas mais ou menos de meio tom, suave em termos da foto como um todo, né? Podemos ver aqui que do claro para o meio tom a gente passa com certa suavidade, um pouco mais devagar, e nas áreas escuras temos um grande pico, porque a imagem passa rapidamente para o preto e toca direto no preto. Então temos um acúmulo bem grande de pixels totalmente pretos e sem detalhes nessa área aqui, tá? Temos um leve estouro no branco, ou seja, temos uma linhazinha do gráfico tocando no pixel branco, que é o flare aqui, o brilho do óculos. Esse brilho aqui, a gente costuma chamar esse brilho de alta luz especular. O que significa isso? Significa que ele é um reflexo direto da nossa fonte de luz, no caso aqui o sol. Então, ele geralmente, aliás, sempre, ele vai ser totalmente branco. Se eu tentar cortar esse estouro de branco, eu vou criar uma mancha cinza aqui, que não é legal. Tá? Então, alta luz especulares, elas vão geralmente estourar, então você vai ter um gráfico tocando no lado direito, tá? E aqui nós temos uma foto com um fundo estourado, então podemos ver aqui o pico bastante alto. Mas se vocês compararem com o fundo, vão ver que o fundo não é branco, ele é um pouquinho acinzentado. Por isso, ele não está encostado no lado direito do gráfico, ele está um pouquinho antes, tá? Eu mostrei isso para a gente dar uma entendida em como funciona o histograma, porque agora nós vamos passar para o Lightroom. E aí aqui no Lightroom eu produzi essa imagem aqui, que nada mais é do que um degradê do preto para o branco. Por que eu fiz isso aqui? Para nós analisarmos rapidamente os deslizantes do painel Tom, no painel básico do Lightroom, no módulo Revelação, e ver o efeito que ele tem na nossa imagem, ou seja, nas áreas de luminosidade da nossa imagem. Tá? Depois nós vamos para imagens, casos reais, fotos reais. Tá? Podemos ver que o histograma aqui segue quase numa linha reta, né? Ele tem um pequeno empilhado no lado direito e no lado esquerdo, porque existe uma pequena área maior de branco e de preto aqui. Se eu acionar os avisos de estouro do Lightroom, o que eu vou ter? Lá, aqui nessa região, eu tenho o preto total, você vê que tem uma área maiorzinha, e aqui desse lado eu tenho o branco estourado, o branco total, marcado aqui, tá? Então, vamos lá. Quando você passa o seu mouse em cima de cada um dos deslizantes do Lightroom, você pode ver que ele destaca aqui no histograma uma determinada área do histograma. Ó, realce está destacando as áreas mais claras lá, sombra está destacando as áreas mais escuras,
Branco ele destaca a extrema direita, preto ele destaca a extrema esquerda. E exposição ele destaca o centro. Ele está me mostrando qual é a área do histograma de luminosidade que vai ser mais afetada por esse deslizante. O mesmo acontece se eu fizer o contrário. Se eu passo o mouse lá em cima no histograma, ele destaca qual é o deslizante responsável por aquela área. Tá? Então, por exemplo, se eu quero alterar os meios tons da imagem, eu uso exposição. Olha como ele afeta mais os meios tons da imagem, afetando menos essa área e essa área. Tá? A exposição ela tem uma particularidade interessante. Como a função da exposição é simular a exposição da câmera fotográfica, você pode reparar que clarear a exposição ao máximo vai te dar uma grande área branca, mas os pretos totais não deixam de ser pretos. Porque quando você tem uma fotografia, mesmo que você aumente a exposição, áreas que não têm luz não vão ficar iluminadas, porque não existe luz ali. Não importa o quanto você abra a exposição da câmera, quanto tempo você deixa aberto. Se não tem luz para capturar, não tem luz para capturar. Em compensação, a redução da exposição acaba com os brancos. Se eu reduzir totalmente a exposição, ela afeta os brancos e os realces. Tá? Então isso é interessante perceber que você pode ver esse fenômeno acontecer em suas imagens. Tá? Os realces, eles afetam as partes mais claras da imagem. Então se eu mexo nos realces, vocês vão ver que essa área de luminosidade é afetada, o resto não. Olha só. Vê como ele afeta as áreas claras e não afeta o resto. As sombras, a mesma coisa, afeta as áreas escuras da imagem e não as áreas claras. Ó. O branco afeta essa extrema direita aqui, ou seja, as áreas claríssimas. E os pretos afetam as áreas escuríssimas da imagem. As áreas mais escuras. Ele não abre o ponto totalmente preto, ponto totalmente estourado. Para abrir o ponto totalmente estourado, a gente precisaria usar curvas, mas isso vai ficar para uma outra aula. Um outro comando que mistura um pouco de luminosidade com nitidez e coisa e tal é o comando claridade. Tá? O que ele faz? Ele é um microajuste de contraste, ele aumenta os contrastes dos meios tons apenas. Então ele aumenta o contraste só dessa área central da imagem aqui. Ó. Se eu aumentar, ele afeta o contraste só daquela área central. Tá? De modo geral, ele é um ajuste de luminosidade, mas o efeito dele é muito específico. Esse ajuste do contraste dos meios tons faz com que texturas se destaquem. Ou seja, se você tem uma imagem com texturas, com linhas muito fortes e tudo mais, a claridade ajuda a destacar isto. Tá ok? Então agora vamos para situações reais. Por exemplo, exposição. A exposição eu uso quando eu erro a exposição na minha foto. Ou seja, a foto fica totalmente muito escura ou totalmente muito clara. Estamos falando de um problema que não é um problema de sombras ou um problema de altas luzes. Não, é um problema geral de exposição. Se nós olharmos o histograma aqui, ó, temos ele todo acumulado na área esquerda da imagem, indicando que a imagem está toda muito escura, inclusive com algumas áreas estouradas, né? Estouradas no preto. Sempre que você tiver uma imagem assim, toda muito escura ou toda muito clara, a primeira coisa que você deve fazer é se sentar na frente dela e dizer assim: preciso melhorar a exposição. Tá? Não é legal você ter que corrigir exposição no Lightroom. O ideal é que você acerte isso na sua foto, na hora da captura. Você vai perder menos detalhe, você vai ter mais dados registrados no seu arquivo RAW e tudo mais. Numa emergência, você pode fazer isso no Lightroom, mas não é o ideal. O ideal é que você acerte isso na hora da foto. Tá? No Lightroom, para corrigir isso, eu posso simplesmente clarear a exposição da minha foto. E aí a foto clareia como um todo, como se eu tivesse acertado a exposição lá na câmera. É a mesma coisa? Não. Como a minha imagem estava escura, eu vou trazer um monte de ruído para minha foto. Ó, mesmo estando em ISO bem baixo aqui, em ISO 200, eu já trouxe um monte de ruído aqui para minha imagem, que não precisava estar aqui se eu tivesse exposto corretamente. Tá certo?
Uma coisa que nós podemos ver também é que no aumentar a exposição, eu acabei com o contraste da imagem. Ou seja, eu não tenho mais pretos na minha imagem, porque o gráfico se afastou daqui, e não tenho brancos na imagem. O branco eu não quero estourar. Eu tenho essa área branca aqui na imagem, mas eu não quero estourar ela. Então eu não vou clarear ainda mais os brancos. Mas eu vou escurecer os pretos da minha cena para recuperar um pouco do contraste nessas áreas mais escuras. Então eu posso trazer o preto até o aviso de estouro indicar lá. E aí eu trouxe um pouco mais de contraste para essa região. Se vermos um antes e depois, temos uma foto bem diferente da qual começamos. Tá certo? Agora vamos ver um exemplo de ajuste nos realces. Tá? Eu tenho essa foto aqui, que foi tirada em Jericoacoara, e como podemos ver, temos um estouro bem forte no chão. Como era areia de praia reflete muita luz, nós temos um estouro ali na área do chão, tá? Marcado em vermelho ali. Mas é um estouro bastante suave, então isso significa que aqui eu ainda tenho dados. Eles não estão aparecendo, eles estão claros demais, tá? Tem umas áreas estouradas aqui, mas como o estouro é sutil, esses dados ainda estão no meu arquivo RAW. Então eu consigo utilizar os realces para recuperá-los e trazer de volta os detalhes da areia da praia. Tá? Trouxe um pouco junto os detalhes do céu também. Então eu consigo fazer esse balanço. Ah, eu puxei os realces, mas não escureceu a praia o suficiente, eu queria um pouco mais. Eu posso escurecer nos brancos. Tá? Olha, já consegui aqui um pouco mais de detalhes. Ou ainda, posso puxar a exposição. E aí vai escurecer um pouco. Como eu escureci junto as casas aqui, que estão nas áreas das sombras, eu posso agora clarear elas nas sombras. Então, é um pouco de jogo entre os comandos. Ah, puxando o realce eu não consegui escurecer o tanto que eu queria as altas luzes. Então, puxo um pouco a exposição e, como isso vai escurecer áreas que eu não quero da imagem, áreas escuras, eu clareio as áreas escuras abrindo as sombras. Tá? Faço esse jogo e ajusto as coisas. Um outro exemplo de foto com estouro que nós temos aqui é essa foto da igreja aqui. O céu novamente está perto do estouro, ele está muito claro, mas não chega a estar estourado. Então eu posso reduzir os realces nessa imagem para obter um pouco mais de detalhe no céu, ver as nuvens e tudo mais. Tá? Esse é um bom exemplo também de onde você pode usar claridade. Como a foto tem bastante textura, bastante linhas fortes e tudo mais, o comando claridade vai me ajudar a destacar essas texturas, a destacar estes elementos. Ó como as texturas ganham mais força, as linhas ganham mais forças através do comando claridade. E os realces me trouxe de volta os detalhes do céu. Tá? Uma coisa importante que a gente deve lembrar, vamos passar para essa foto aqui, é que isso não pode ser visto como uma solução para você errar na foto. Então, por exemplo, se o meu céu estoura e estoura mesmo, estoura muito, como foi o caso dessa foto, eu não tenho o que fazer. Se eu puxar os realces, eu consigo trazer um pouco de detalhes aqui, onde o estouro não está exagerado, onde o céu estava mais escuro, mas nessa região não tenho o que trazer. Não existem dados aqui, o meu RAW está completamente vazio nessa região, então ele preenche com cinza e eu fico aqui com uma tonalidade esquisita e sem graça e sem muito nexo. Tá? Então, não se esqueçam, todos esses ajustes eles não substituem a foto bem acertada no momento da foto. Vamos falar então um pouco de sombras. Né? Quando a gente tem uma foto em contraluz, como é o caso dessa daqui, a gente tende a ter o modelo silhuetado contra a foto, ou seja, ele fica muito escuro porque a área ao redor dele está muito clara. Como é que eu posso corrigir isso daqui? Todo esse cão ele está na região das sombras da minha imagem. Inclusive o histograma me mostra a concentração de dados nas sombras da minha imagem. Então eu posso simplesmente clarear as sombras para trazer os detalhes de volta do cão aqui, sem alterar o fundo. Vê como o fundo é claro, o fundo é meio tom? Quando eu mexo nas sombras,
ela afeta pouquíssimo o fundo, porque o fundo ele é feito de meios tons. Tá ok? Vamos ver um outro caso de clarear as sombras. Essa foto aqui, ó. É uma foto também em contraluz, o fundo estava muito claro, então a pessoa ficou silhuetada contra ela. Então eu posso clarear as sombras aqui e ter uma imagem mais clara. Nesse caso, quando eu clareei as sombras, eu perdi os detalhes do preto. Vê como ficou tudo muito claro. A minha imagem ficou sem preto, olhando aqui no histograma. Então eu posso aumentar o contraste nas sombras, reduzindo o preto. Quando eu falo aumentar o contraste nas sombras, eu estou falando disso. O contraste em si, se eu usar o deslizante contraste, ele deixa tudo que está acima de 50% de luminosidade mais claro, tudo que está abaixo mais escuro. Quando eu falo em aumentar o contraste nas sombras, eu estou falando em pegar esse trecho das sombras, clarear o que não é muito escuro e escurecer o que é muito escuro. E aí a gente fica com um contraste maior só na região de sombras. Nessa foto eu também posso utilizar os realces para escurecer um pouco o fundo lá e recuperar um pouco dos detalhes na área escura da imagem. Isso seria uma correção da foto, por assim dizer. Voltando a dizer que o ideal é que você acerte as fotos na câmera. Mas eu também posso assumir então que eu queria que essa foto fosse uma silhueta. E aí eu vou utilizar sombras e pretos de forma criativa. Ao invés de eu clarear as sombras da minha imagem, eu posso escurecer as sombras da minha imagem e criar a silhueta que eu quero. E crio uma imagem de silhueta. Ou seja, a gente pode utilizar esses comandos também de forma criativa, para fazer exatamente o que a gente quer na foto, para a gente conseguir extrair o que a gente quer na foto. Agora eu vou mostrar um exemplo mais completo, meio que misturando um pouco de tudo. Essa foto do Moai, fotografada no Chile, ela foi fotografada contra o céu. Então o céu estava muito claro, o Moai na sombra, e se criou essa foto que ficou quase uma silhueta. Aqui também poderíamos brincar com a ideia de silhuetar a foto, escurecendo pretos e sombras e fazer uma silhueta contra o céu. Mas não é o que eu quero ter os detalhes desse Moai para ver a textura da pedra e tudo mais. Então, como o Moai está na área de sombras, eu posso clarear as sombras sem medo que isso estoure o céu, porque o deslizante sombras controla a parte mais escura da imagem. Só que eu perdi o contraste nos pretos. As áreas mais escuras do Moai ficaram muito claras, então eu posso puxar um pouco o preto para resgatar um pouco dessas áreas escuras. E para recuperar o céu, que está muito claro, eu reduzo os realces e recupero o céu que estava muito claro. Para finalizar ainda, como ela é uma foto com bastante textura da pedra e isso é bem legal, eu posso aumentar a claridade para obter mais texturas da pedra. Então, com essa brincadeira de move para lá, move para cá e tudo mais, eu tenho uma foto bem diferente da foto com a qual começamos. Tá certo? Um outro exemplo aqui de uma foto real, mas agora a gente vai para uma foto mais exagerada em termos de erro, e aí nós vamos ver que cria problemas quando a gente faz isso, é essa foto aqui. Ela está num contraluz bem forte, né, com um fundo bastante claro. Então, se eu clarear as sombras nessa imagem, a gente vê que nem isso é suficiente para clarear a minha imagem como um todo. Então eu posso clarear na exposição e isso vai clarear demais o fundo que é claro. Então eu vou trazer os realces para baixo para recuperar o fundo que ficou muito claro agora. Só que vejam como as cores ficaram estranhas, como o efeito todo ficou estranho. Ficou muito parecido com o que a gente chama de um falso HDR, ou seja, uma tentativa forçada de tentar colocar várias amplitudes dinâmicas dentro de uma mesma foto, né? Então por isso que não é ideal você errar e deixar para corrigir as coisas no Lightroom. O Lightroom faz pequenas correções, mas quanto você mais mexer, mais você vai ter problemas. Tá certo? Uma outra foto bastante exagerada poderia ser essa aqui, ó. Posso fazer a mesma coisa, esgaçar bem as sombras, clarear ainda um pouco nas luzes, recuperar um pouco dos realces do fundo, mas a gente vê como as cores ficam esquisitas, como ele traz ruído e tudo mais. Tá certo?
Uma última foto que eu queria mostrar para vocês, para mostrar que não existe histograma correto, é essa foto aqui, ó. Vocês podem ver que o histograma está todo concentrado mais na esquerda, porque é uma foto sem muitas altas luzes. Ela tem um vermelho bastante intenso e um preto, uma área bastante escura. Isso significa que eu não posso fazer nada com essa foto? Não. Vamos voltar àquela brincadeira do contraste das sombras, né? Como a gata está toda na área escura, se eu clarear as sombras, eu clareio as áreas mais claras do escuro dela, ou seja, as áreas menos escuras, vamos dizer assim. E se eu reduzir os pretos agora, eu crio contraste nas áreas de sombras dela. Eu deixo essa impressão de que o pelo dela está mais brilhante, mais definido e tudo mais. Tá certo? Então é isso, gente. Falamos sobre tom, vocês viram os equilíbrios aí e tudo mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês curtiram, pode se inscrever no canal para receber sempre atualizações. E também podem dar um curtir aí embaixo para marcar o nosso vídeo e dizer que você gostou. Você pode deixar comentários aqui ou pode nos visitar no nosso grupo do Facebook, onde você pode tirar dúvidas, conhecer gente bacana, postar suas imagens e tudo mais. Beleza? Valeu aí e até a próxima.